Encontro de imóveis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá? Movimento uniforme. Então se liga. 2 carros partem de uma mesma cidade, deslocando-se pela mesma estrada. O gráfico abaixo apresenta as distâncias percorridas pelos carros em função do tempo. Então não é posição, é distância. Atenção a isso. Se você não perceber isso, você já começa errando, tá? Analisando o gráfico, verifica-se que o carro que partiu primeiro foi alcançado pelo outro ao ter percorrido aproximadamente. Então vamos lá. Para facilitar aqui a nossa visualização, eu vou chamar esse daqui de 1, ó. Esse daqui eu vou chamar de 1, o roxo, né? 1. E o rosinha ali, que eu vou chamar de 2. A pergunta que eu te faço é, qual deles saiu primeiro? Para a gente começar, qual saiu primeiro? 1 ou 2? Acertou se você respondeu 2. Por quê? Porque o movimento do 2 começa aqui no 0, na 0 hora. Beleza? Enquanto o movimento do 1 começa aqui, ó, no 0,5 horas. Então, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Passaram-se meia hora, até que o carro 1 começasse a se movimentar. Beleza? A pergunta que eu te faço é, vamos lá, se esse gráfico é distância sobre tempo, qual a velocidade de 1 e qual a velocidade de 2? Bom, para a gente calcular a velocidade de 1, a gente tem que saber a distância percorrida por 1 no tempo ali medido para o carro 1. Para isso, a gente tem que pegar 2 pontos, beleza? Então, olha só, para o carro 1, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto que eu vou chamar de A roxo, e eu vou pegar esse ponto aqui, ó, o ponto B roxo. Então, a distância do 1 vai ser, vamos lá, de A para B, ele percorreu essa distância aqui. Se você olhar legal, com muito carinho, vai do 0 até o 180. Então, a gente sabe que o carro 1 percorreu uma distância de, ele percorreu uma distância de 180 quilômetros em quanto tempo? De meia hora até 2,5 horas. Então, 2,5 horas menos 0,5. Então, isso vai dar 90, 180. 180. Deixa eu apagar aqui, galera. Eu já fui rápido demais aqui. Então, vai ficar aqui, ó, 180 dividido para 2, 90 km por hora. Então, essa é a velocidade do 1. E a velocidade do 2? Bom, a velocidade do 2 vai ser a distância percorrida pelo 2 no tempo 2. Então, a gente vai ter, ó, ele partiu às 0 horas e meia hora depois aqui, ó, vou chamar esse cara aqui de A roxo, ó, A vinho e B vinho, tá vendo? Então, de A para B passaram-se meia hora, certo? E nessa meia hora ele saiu do 0 e foi até a distância 30. Beleza? Isso significa que o carro 2, né, o veículo 2 ali, ele percorreu 60 km por hora. Professor, como é que essa conta deu 60 km por hora? Aqui, ó, multiplica por 2 aqui e ali. 30 vezes 2 vai dar 60. 0,5 vezes 2 vai dar 1. 60 dividido por 1 dá o próprio 60, como a gente achou aqui, tá bom? Então a gente já sabe que o carro 1 ele se move a 90 km por hora e o 2 a 60 km por hora. Agora observa. O carro 2 ele andou com esta velocidade de 60 km por hora aqui, ó, por meia hora até que o carro 1 começasse a se movimentar. Isso significa que o carro 2
ele vai estar uma distância à frente do carro 1, que vai ser V2 vezes o tempo 2. Então a gente vai ter 60 vezes 0,5, ou seja, o carro 2 está 30 km na frente do carro 1. Então, quando o carro 1 começa a se movimentar, o carro 2 está a 30 km dele. Então, carro 1, carro 2, 30 km. Então, aquele D que eu acabei de calcular ali, 30 km. Esse cara aqui, 90 km por hora. Esse cara aqui, 60 km por hora. Pessoal, para a gente ganhar tempo, vou utilizar velocidade relativa no mesmo sentido, que vai ser V1 menos V2, que vai ser igual a distância entre eles, dividido pelo tempo de encontro. Beleza? Então, a gente sabe que vai ficar 90 menos V2 ali. V2 é 60, que vai ser igual a distância entre eles, que é 30, dividido pelo tempo de encontro. Então, a gente vai ter que 30 é igual a 30 sobre o tempo de encontro. Logo, a gente sabe que o tempo de encontro foi de 1 hora. Isso significa que esse cara, ele andou 1 hora, eles andaram, na verdade, 1 hora até se encontrarem. Se a gente sabe que eles andaram 1 hora para se encontrar, agora a gente resolve. Analisando o gráfico, verifica que o carro que partiu primeiro foi alcançado pelo outro ao ter percorrido aproximadamente, vamos lá. Então se liga, ele já tinha percorrido 30 quilômetros, beleza? Então se o carro 1, a distância inicial dele, deixa eu botar uma cor diferente aqui, que é para a gente saber que são processos diferentes. Logo, temos o seguinte, vamos lá. A distância de encontro é a distância inicial, que eu chamei ali de D2, mais a distância percorrida enquanto o carro 1 estava se movimentando. Então, a gente vai ter aqui que eu vou chamar aqui de D', tá bom? Então vai ficar assim, ó. O D2, 30, mais velocidade do carro 2 vezes o tempo de encontro. Então, a distância por encontro foi 30 mais 60 vezes 1, ou seja, 30 mais 60, que vai dar 90 quilômetros. E o gabarito dessa questão está na letra D de Dédalo. Beleza? Então, essa questão aí, tu vê, tu tem vários passos para você conseguir resolver essa questão. Beleza? A questão não era considerada simples, você tinha que pensar cada vez mais aí para você conseguir mover essa questão, você sair do lugar com essa questão. Valeu? Então, se você teve dificuldade, sem problemas, vai amadurecendo esse teu pensamento de encontros de móveis com o gráfico aí da distância. Valeu? Tamo junto, querido. Um abraço. Até a próxima.